Boa tarde, pessoal. Seja bem-vindo ao nosso primeiro podcast IVCIS. Solta a vinheta. Para quem não me conhece, me chamo Manuela e sou sua apresentadora. E o nosso primeiro tema vai ser vocação. E o nosso primeiro convidado especial será o pastor Ivan. Vamos para ele. Boa tarde, pastor. Tudo bem com você? Boa tarde, Manu. Tudo bem? Um prazer estar aqui com você. Tudo bem? Então, vamos começar com algumas perguntas? Sim. Ok, primeira pergunta. Você sempre quis ser pastor? Não. Primeiro momento assim, você sabe, você entende, né, que é um passo de muita responsabilidade. E a primeira sensação que você tem é: eu não sou capaz, não me sinto preparado. Principalmente você entendendo que é um chamado, né, extraordinário da parte de Deus, né, que você começa a dizer assim: eu sou indigno para isso, eu ainda não estou preparado. E você, no primeiro momento você diz não, né? Foi assim com Moisés, foi assim com Gideão, foi assim com Elias, né? Quando Elias diz assim: eis-me aqui, né? Isso já tem uma longa história atrás. E no primeiro momento você não quer ser pastor. Mas é muito difícil ser pastor? Sim, tudo exige uma espécie de trabalho, exige dedicação, exige compromisso e principalmente algo que é muito importante: paixão. Você tem que ter paixão, tem que seu coração ser motivado a fazer algo que você gosta, porque eu entendo que quando Deus nos chama, Ele não nos violenta no nosso chamado. Deus não é uma violência para o nosso chamado. Ele não vai chamar a gente para fazer algo que a gente não gosta, para fazer algo que a gente não tem afinidade, e chamar inclusive para um lugar que a gente não gosta e tá agindo com pessoas que a gente não gosta. Então Deus não é uma violência. Então, como é que você sabia que ser pastor seria sua vocação? A vocação vem da palavra grega vocare, é um chamado. Então, se tem chamado, e se é um chamado, tem quem chama, né? E a gente crê, né, piamente que esse chamado vem da parte de Deus. E tudo vai de um engajamento, né? Deus, ele chama pessoas de maneira muito peculiar. Deus chama de maneira muito particular. E ele conhece cada um que ele chama. Então ele primeiro fala com você, aí ele fala com as pessoas que estão à sua volta, fala com a sua família, ele fala com a igreja, aí Deus vai sinalizando, ele vai preparando, ele vai treinando, ele vai tratando com você até você ter um entendimento. Aí você diz: sim, agora eu compreendo, eu tenho essa convicção do meu chamado. Então foi assim. Eu entendi o chamado de Deus depois de um longo período, né, dizendo não, mas até eu entendi isso. Você queria que alguns dos seus dois filhos virassem pastor como você? Ah, sim, claro. O Senhor Jesus, ele nos chama a uma grande lição através do Evangelho. E ele diz assim: rogai ao Senhor da seara. Né? A seara é muito grande. Ela inclusive está em tempo de colheita, então orem e busquem ao Senhor da seara que envie ceifeiros, né? Então, oxalá que muita gente, né, tivesse disponível para esse chamado pastoral, né? E claro, por mais que o ministério seja difícil, seja árduo, por mais que o ministério tenha as suas dificuldades, né? Mas como eu disse, é muito prazeroso. Então, eu ficaria muito feliz, muito contente que os meus dois filhos ou um deles tivesse essa compreensão. Isto sim, se de fato Deus tivesse esse chamado para eles, né? Como eu disse, há uma situação muito peculiar, né, que de fato Deus precisa chamar. E você está há quanto tempo sendo pastor aqui nessa igreja? Aqui na igreja, pouco mais que 15 anos, e eu tenho dito que os melhores momentos da minha vida têm sido assim uma bênção. Com quantos anos você se converteu na igreja?
Eu me converti com 24 anos, no ano de 1998. Então, 24 anos nessa peregrinação espiritual e que tem sido assim uma bênção. Conte um pouco da sua história para nós. Minha história, eu nasci aqui em São Paulo, Santo André, e fui com 2 anos de idade para a Bahia, a cidade mais precisamente que atende pelo nome de Acaraci, e me criei, ou seja, fiquei até os 19 anos lá, né? A minha infância, a minha adolescência, a minha juventude foi assim maravilhoso. Eu convivi dentro de uma família que é fenomenal. Não existe família perfeita, né? Mas a minha família proporcionou acolhimento, ensinamento, referência, e eu tive o privilégio de curtir a minha bisavó, tive o privilégio de curtir os meus avós, e com 19 anos de idade eu vim aqui para São Paulo. Casei com a Giane, aí nós tivemos aí o primeiro filho, que é o primogênito, o Ricardo, e depois de 4 anos aproximadamente aí eu me converti, que foi em 1998, foi exatamente a data de o ano do nascimento do Otávio, né? E aí comecei a pertencer à Igreja Batista, a primeira Igreja Batista aqui de Itapecerica da Serra. Ali fui doutrinado, fui batizado. O primeiro ministério que eu participei foi o Ministério de Louvor, como tecladista, depois como professor de escola bíblica dominical, tornei vice-presidente da igreja, líder de congregação, pela qual nós começamos a evangelizar o bairro que nós redenciamos hoje, inclusive. E de lá, né, nasceu a Igreja Batista Central em Itapecerica da Serra, da qual eu faço parte até hoje, né, há mais de 15 anos. E aí eu tenho sempre dito, são os melhores anos da minha vida. Tenho uma família maravilhosa, uma esposa maravilhosa, filhos maravilhosos, e hoje já tenho um netinho. Então essa é a minha história, que é uma bênção de Deus. Vocês são convertidos? Meus pais, sim, eles são convertidos, né? Eles se converteram posteriormente à minha conversão. Então, 2 anos, cerca de 2, 3 anos após, a minha mãe foi a primeira, né, a se converter, né, depois da minha conversão. Meu pai, depois de 2, 3 anos, ele também veio se converter. Hoje são uma bênção na presença de Deus, são membros da primeira Igreja Batista em Acaraci, Bahia, estão firmes e fortes na presença do Senhor. Você quer que seu neto, claro, que seu filho Ricardo se tornar pastor, você quer que seu neto também se torne? Esse é o desejo do nosso coração, né? E isso não significa que seja a vontade de Deus, porque existe um chamado específico, como eu disse anteriormente. Deus, ele de maneira muito peculiar, muito íntima, né? Ele nos conhece, então ele sabe qual a área em que a gente vai servir, né? É um desejo do nosso coração, mas tudo depende do chamado de Deus. Se essa é a vontade de Deus para um chamado pastoral, obviamente vai ser muito bem-vindo, né? E vamos entender isso como parte de Deus. Você ficou muito feliz quando você pôde batizar alguém? Sim, é uma realização, né? Primeiro daquele impulso de nervosismo, né? A primeira pessoa que você vai batizar, mas foi algo muito marcante, né? Entendendo que você está ali cumprindo o ministério do Senhor, atendendo o chamado que o Senhor tem para você. E é uma vitória, né? No sentido de que pastor não é apenas pregar, né? Pastor não é apenas ser um administrador da igreja. O pastor não é apenas ser um conferencista, um professor de escola bíblica dominical. Pastor é ter paixão, e ter paixão pelas almas. Eu costumo dizer que Jesus, ele tinha cheiro de gente, porque ele andava com gente. Jesus, ele andava com pessoas. E o grande desejo de Deus é que todos se convertam e chegam ao pleno conhecimento da verdade. Todo pastor, ele tem isso no seu coração, esse amor, essa paixão, esse desejo de ver vidas se convertendo ao Senhor. E uma realização de colhimento do fruto é exatamente você vendo as pessoas, elas descendo a água
e fazendo a sua profissão de fé, falando publicamente que aceitam Jesus como único e suficiente Salvador da sua vida. Então, o primeiro batismo que eu realizei foi muito impactante, foi muito emocionante. E eu consigo lembrar nos mínimos detalhes. A partir de quantos anos que você foi espalhando a palavra de Deus pela sua cidade? A partir do momento que eu me converti, que foi 98? 1998, exatamente. Então você já tem aquele anseio de pregar para todo mundo. Aí você quer pregar para todo mundo, né? Você começa a ler a Bíblia, você começa a se apropriar das promessas de Deus, aquilo que está nas Escrituras Sagradas. Aí vai gerando dentro do seu coração esse ímpeto, né? De compartilhar a bênção de Deus, porque você enxergou ela para você, mas você não quer ela só para você. Você quer compartilhar para as outras pessoas. Então, a partir de 98, quando eu me converti, aí já nós no trabalho, com os colegas, com as pessoas no ônibus, com as pessoas nas ruas. Então você já... O que Deus fez para você numa dificuldade que você passou na sua vida? Nós tínhamos uma situação muito complicada com o Otávio, que é o meu caçula. Então o Otávio, ele tinha uma complicação no estômago, era uma hiperacidez, né, que provocava dor assim frequentemente, o tempo todo, o tempo inteiro. E ele teve cerca de 1 ano de tratamento, a gente buscando recursos, quando iria fazer alguma espécie de exames específicos, não tinha aparelhos calibrados para a idade dele. E em certo momento, em um culto, inclusive na congregação, né, da igreja, que antes de ser igreja, se tornar igreja emancipada, eu saí fora da congregação, pro lado da rua, e eu peguei ele aqui no colo e eu consegui suspendê-lo mais do que o meu ombro, né? E falei: Senhor, está nas suas mãos, o que a gente teve que fazer, a gente fez, o que nós tivemos em condições de buscar, nós buscamos, e agora é o Senhor que vai fazer. E a partir de então, o Otávio, assim, de maneira muito significada, ele cessou as dores e acabou o problema. Foi um milagre extraordinário que aconteceu na vida da nossa família. Você quer que a igreja se expande mais no futuro? Sim, eu penso que o reino de Deus ele é algo crescente. Então a gente não pode viver de uma maneira em que o evangelho fique estagnado, fique parado e fique estacionado. Certa vez Jesus disse, e fazendo uma comparação, que o reino de Deus é como um fermento, que um pouquinho ali leveda toda a massa. Então o evangelho é algo que eu acredito que ele é crescente, ele é expansivo, ele vai a lugares longínquos. Então eu acredito sim no crescimento da igreja. Conte como você conheceu mais ou menos sua esposa e qual foi o motivo que você soube que você tinha certeza que ela se casaria com você. Minha esposa, Gerane, a gente teve cerca de 4 anos de namoro, acho que 5 aproximadamente, e nós nos conhecemos na escola. Minha mãe era professora, eu estudava no colégio, e no período da tarde, quando chegava da escola, eu ia na escola onde minha mãe ensinava exatamente para fazer as lições de casa, se inteirar dos assuntos. Na época era um colégio que era uma referência na região, né? Para você ter uma ideia, a nota era 7, tinha que passar com nota 7. Se você tivesse abaixo de 7, você não conseguia passar. E aí tinha o teste, né? Que fazia o teste, depois a prova, depois somava as duas e dividia por 2 e aí dava-se a média. E nessa média você tinha que chegar 7, né? Então cada assunto que você tinha, necessariamente você tinha que se inteirar, né? E aí a gente tinha que caprichar no teste, você tirar uma boa nota, né? Nessa primeira avaliação, então você já ficava mais folgado para a prova. E a diferença dessa primeira avaliação, porque tinha poucos assuntos, então você tinha condição de ter uma melhor nota, né? A prova não, já englobava todo o semestre ali, né?
Então, eu ia para a escola. E nessa, a Giane começou a mandar bilhetinho para mim. E aí a gente estava lembrando, tentando risada esses dias, né? E aí, você quer namorar comigo? Aí colocava um quadradinho assim, né? Colocava assim, outro quadradinho, não. Aí você tinha que pôr um X para, de fato, dar a resposta, né? E foi assim que começou. E aí a gente foi namorando, né? E depois ela veio para São Paulo, aí voltou novamente. E a gente foi construindo, né, esse relacionamento que, graças a Deus, hoje nós temos 28 anos de casado. E que é uma bênção, né? Sua esposa, Giane, já conheceu a igreja ou você que apresentou a igreja para ela? Nós nos convertemos juntos. No momento que eu tive uma decisão de aceitar Jesus como meu único suficiente Salvador, foi dentro de casa. Eu falei para ela, bem, a gente vai sair agora, você me ajuda, né, a me tomar essa decisão. A primeira a igreja evangélica que eu encontrar, eu vou entrar, eu quero aceitar Jesus como meu único suficiente Salvador. Porque na nossa tradição, inclusive tradição católica na época, sempre eu deparava com uma pergunta: se Jesus voltar, porque os católicos acreditam na volta de Jesus, então a gente acreditava na volta de Jesus. Então eu me deparava com a seguinte questão: se Jesus voltar hoje, para onde eu vou? Então eu tinha isso dentro de mim, e naquele dia eu quis tomar essa decisão. E aí eu chamei que ela me acompanhasse, e aí a primeira igreja evangélica, que foi uma Assembleia de Deus, nós entramos. Aí depois da pregação, o pastor fez o apelo, e eu não esperei 2 vezes, eu aceitei Jesus, ele fez a oração, e nisso a Giane, ela acabou me acompanhando. Então, desde o momento da conversão, doutrinamento, batismo, tudo aconteceu junto. Então ela se converteu junto comigo. O que significa o batismo para você? Batismo, o significado é um morrer, não é? Você morre para o mundo, para as coisas ruins desse mundo, para as mazelas desse mundo, mas também é um viver. E aí você vive para Jesus. E eu tenho muito comigo aquela palavra do apóstolo Paulo que diz: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu não sou dono de mim mesmo. Hoje eu tenho um dono, é alguém que a Bíblia inclusive chama de menina dos olhos, não é? Propriedade peculiar. Então eu entendo que eu tenho um dono, eu sou dele. Tem muita gente que acha que só deve ler a Bíblia uma vez por semana ou por mês. Você acha que deveremos ler todo dia, quando for dormir, orar todo dia? O que você acha desse? A Bíblia é a palavra de Deus, né? Ela é essa fonte em que é a maneira com que Deus fala conosco. Quando a gente ora, então essa oração, esse diálogo, né, a gente fala com Deus. Quando nós oramos, nós falamos com Deus. Quando nós lemos a Bíblia, Deus fala conosco. Então precisa dessa interação, né? Alguém já perguntou o seguinte: o que é mais importante, a oração ou a Bíblia, a leitura da Bíblia? E essa pessoa respondeu o seguinte: pergunte para um pássaro, qual que é a sua asa mais importante, a direita ou a esquerda? Obviamente todas as duas, elas são importantes. O que também a oração e a leitura da Bíblia são importantes. Agora, você constrói um devocional, né? Você constrói uma disciplina, né? De leitura bíblica, porque quanto mais você busca em leitura, mais você aprende, mais você é alimentado, mais você tem interação com aquilo que o Espírito Santo de Deus quer iluminar ou revelar você, falar você, porque a Bíblia é a pura revelação de Deus. Então, não é apenas uma vez por semana, é todos os dias, todo um tempo, a gente precisa se apropriar da palavra de Deus. Pastor, qual que maneira a gente pode se aproximar com Deus? Qual formas? Tudo aquilo que Deus ele revela para nós já é uma maneira de dizer: filho, eu estou à disposição, eu estou aqui, conte comigo. Ele vai dizer lá em Jeremias, inclusive 29, versículo 12: buscar-me-eis e me achareis quando vós me buscardes de todo o vosso coração. E como a gente busca Deus?
A gente busca, como eu já disse, através da oração, né? O Daniel, ele tem grandes experiências com Deus a partir da oração. A gente busca a Deus na leitura da palavra, né? Porque a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz. A gente consegue ter esse relacionamento de busca a Deus no momento que nós temos o nosso devocional, no momento que a gente se coloca diante dele, né? E cada vez, ou todas as vezes que você busca, e quanto mais você busca, mais você quer, porque é insaciável. Você nunca se sente totalmente satisfeito, porque quanto mais você se abastece de Deus, mais você quer Deus. E a oração, a leitura da palavra, a comunhão com os irmãos, esse engajamento daquilo que nós chamamos de corpo de Cristo, de igreja, essa é a maneira da gente aprofundar o nosso relacionamento com Deus. Porque aonde está Deus? Deus também está no meu irmão, porque Ele faz morada dentro da gente através do Espírito Santo. Abraçar o meu irmão, muitas vezes eu também sinto como se Deus estivesse me abraçando. Né? Ser abençoado por um irmão, muitas vezes sim, eu sinto como Deus me abençoando. E é assim que a gente busca Deus. Você concorda que desde quando a gente já tem que começar a acreditar em Deus, ler a Bíblia, ouvir as histórias? Desde criança que você fala? Sim. Eu costumo dizer que filho de crente não é crente. No sentido de que o filho de crente, ele não nasce crente, né? Ele não nasce crente, ele não nasce convertido. Ele precisa aceitar Jesus, ele precisa se converter, ele precisa ter a sua própria experiência. A minha experiência não é a experiência dos meus pais, né? E nem a experiência dos meus pais é a mesma minha experiência. Eu preciso ter a minha, né? Todos nós precisamos ter a nossa própria experiência. E daí os nossos filhos, mesmo nascendo num lar evangélico, né, necessariamente eles precisam se converter, eles precisam entregar suas vidas para Jesus. Eles precisam ter as suas próprias experiências. O que acontecerá antes que Jesus voltasse para salvar a gente? Ok, é lógico que nós temos várias linhas teológicas, né? E aí Jesus, lá em Mateus, capítulo de número 24, né, que são os princípios de dores, ele fala muito a respeito de sinais. Então, os sinais são muito evidentes, né? O amor de muitos esfriaria, a iniquidade, né, estaria aumentando, sinais no céu, sinais na terra, terremotos, guerras, irmão contra irmão. Então, são muitas questões e sinais que estão acontecendo que traz para nós essa evidência da volta de Jesus. Então, quando ele de fato vier, que aí a gente acredita lá no arrebatamento da igreja, né, o texto vai dizer que é como se tivesse tudo normal, ele virá como um ladrão, porque ele não, no sentido de que um ladrão não avisa para ninguém, não que Jesus seja ladrão, mas é apenas uma ideia, um exemplo de como seria a sua chegada, né? Então vai pegar muita gente desprevenida, como também vai pegar muita gente preparada, porque essa é a demanda do Evangelho, preparar cada um de nós para a volta de Jesus. Então, antes de Jesus voltar, vai acontecer muita coisa, vai acontecer inclusive situações assim, aberrações terríveis, e é isso que a gente já vê presente no mundo, não é? Eu não sei o que pode ser pior do que aquilo que nós já estamos vivendo. Tantas situações, tantas aberrações, tantas questões complicadas, né? Tanta maldade no mundo. Eu não sei o que é que de pior pode acontecer daqui para frente, mas tudo isso que está acontecendo, a natureza está gritando, as tragédias estão acontecendo aí de ordens naturais, a violência, né? A deturpação da palavra de Deus, homens amantes de si mesmos, muita coisa ruim acontecendo, são evidências da volta de Jesus. Bom, pastor, que pena, mas o nosso tempo acabou. Espero que você tenha gostado do nosso primeiro programa. Uma boa semana para você, um beijo e um abraço. Ok, eu que agradeço, muito obrigado por esse privilégio. Deus abençoe você, abençoe as pessoas que com certeza vão estar nos assistindo.
Para mim foi um privilégio, foi um prazer. Muito obrigado, gostei bastante. Bom, para vocês de casa que gostou bastante do nosso episódio, se inscreva aqui no nosso canal e sigam para mais. O nosso Instagram estará passando aqui embaixo. Um beijo e uma boa semana para todos!